Obrigado, professor Vanderlei, mais uma vez por essa confiança, né, que me é depositada, considerando que vão ser alguns encontros sobre essa temática. Esse aqui tem a pretensão de ser mais introdutório, né, e como o nosso querido Riquet ensina, né, narrar é fazer seleções, né, selecionar o que entra e o que não entra na causalidade, né, de uma história. E eu vou contar um pouco de história para vocês também, né? Porque não consigo apresentar nada sobre antropologia filosófica sem passar pelo meu contato com o tema, né? E os episódios, assim, na minha formação, na minha trajetória, no meu percurso, nos quais isso apareceu de modo bastante explícito. Eu acho que a primeira vez que eu me peguei vendo que essa expressão nomeava uma disciplina e um aspecto que certas filosofias teriam, né, que se depreenderiam de certas filosofias, foi no ano de 2005, quando, conforme aquele texto que eu passei para vocês, né, bem, bem, aquele texto bem leve, né, um pouco denso, sim, registrando algumas coisas ali que eu achei que seriam importantes. Um professor substituto, né, na Federal de Santa Maria, nos convidou a ler, a turma toda, um livro chamado Sete Teorias sobre a Natureza Humana, Sete Teorias sobre o Homem, de um autor chamado Leslie Stevenson. A nossa versão era em espanhol, e eu lembro, né, que tinham 7 autores. Platão, o cristianismo, né, como um tema, uma perspectiva. Aí tinha Freud, Marx e Sartre. Marx, Freud, Sartre. E depois, curiosos nomes, né, como de Skinner e Lawrence. Seriam 7 perspectivas. Esse livro deve ser um desses livros mais ou menos médios, assim, né? Não vou dizer que não sei, não lembro mesmo. Faz muito tempo que eu li, então não lembro se ele era bom, mas ele parece que está sendo refeito e vende bem, porque tem uma versão de 2018, no qual, como eu tentei observar ali no texto, foram adicionadas 6 perspectivas, né? Religiosas, duas, uma política, uma biológica, ou seja, as pessoas, muito mais do que aquelas pessoas que fazem cursos de filosofia e humanidades, mas as pessoas em geral parecem gostar de, né, ver quais são as visões que se tem sobre a natureza humana. Né? Só depois eu descobri que isso tinha um nome, que isso era antropologia filosófica. E aí tem um outro episódio, né, que eu quero contar para vocês melhor daqui a 2 encontros. Eu não quero matar isso agora. Que foi o ano de 2009, 2008, 2009. O livro foi lançado em 2009, né? Que é esse aqui. O Antropologia Filosófica, né, do professor Ernildo Stein. Ele lança esse livro e ali por 2008, 2009, eu já estava suficientemente contaminado pela leitura da filosofia continental, Sartre, essa coisa toda, e foi um choque, né? Quando um dos maiores heideggerianos escreve um livro dizendo que é chegada a hora da filosofia parar de ser filosofia da filosofia e entender que, por exemplo, os geneticistas, biólogos, arqueólogos nos ensinam muito, nos lembrando que os sapiens sapiens têm 50 mil anos de idade, 100 mil anos de idade, né? A depender. Ou seja, chega de fazer antropologia filosófica meramente especulativa. Né? Então, o Stein convida as ciências naturais a entrarem na conversa sobre natureza humana. Né? Então, foi por aí que eu descobri, mais ou menos, que isso era um tema. Né? Eu nomeava um tema, um problema, um aspecto que pode ser deduzido de certas perspectivas. E aí, né, indo para os meus slides, né, que eu não sei se são mapas mentais, não sei se o termo se aplica, eu sei que isso existe, mas eu não sei se... É assim que eu me organizo há muito tempo e é assim que, quando eu vejo, fica um quadro, se eu estiver usando o canetão, o quadro fica assim, né? Parece organização, mas é só obsessão, né? Então, essa parte aqui da esquerda, eu deixei bem claro, eu deveria ter feito os círculos de outros tamanhos, né?
porque talvez, o círculo onde eu escrevi ali, filosóficas, o círculo das teorias sobre a natureza humana, propriamente filosóficas, talvez ele seja menor em muitos sentidos, né? Não apenas ele seja menos conhecido, como também talvez ele seja mais discreto e daí por diante. Mas eu quero enfatizar com essa primeira coluna uma coisa que é o seguinte: falar sobre teorias da natureza humana, de um ponto de vista da filosofia, é entrar numa praça na qual tem muito mais gente falando sobre isso de outras perspectivas muito mais conhecidas, né? E aqui eu enfatizo que esse livro do autor Leslie Stevenson acrescentou 6 perspectivas religiosas na edição nova do livro. Ou seja, o que seja o homem para o cristianismo, o que seja o homem para o budismo, o que seja o homem para o confucionismo, para o islã, isso interessa às pessoas. A gente tende a se interessar mais, né, nos cursos de filosofia sobre o que é o ser humano para Aristóteles, o que é o ser humano para Descartes, o que é o ser humano para Marx, né? Então, dentro desse grande conjunto, tem o nosso, nós estamos ali. E também tem outros, que eu até fiz um asterisco ali, né, no segundo grupo, das científicas, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de Homo sapiens, a gente está dentro do paradigma darwinista, a gente está dentro do paradigma das ciências da natureza, que não apenas resolvem problemas, né? Não são apenas perspectivas que fundamentam práticas, como por exemplo a da medicina. Essas pessoas que investigam o ser humano do ponto de vista biológico, né, elas se sentem à vontade e confortáveis para dizer o que é o ser humano, né? E aí, além desse livro do Stein, eu quero poder, no terceiro encontro, trazer a conversa do Riquet com aquele neurocientista chamado Jean-Pierre Changé, né? Essa foi uma dica do meu amigo Vinícius Sanfelice, né, que me fez perceber que o próprio Riquet já está dentro dessa conversa, né? Digo tudo isso de forma introdutória para explicar o que eu vou tentar fazer hoje, né? O que eu vou tentar fazer hoje, antes de entrar propriamente dito no Riquet. O título da minha apresentação, ele é uma brincadeira com o título de um ensaio do professor Arnildo Stein, né, de 1968. Ele é quase a mesma coisa, né? O título dele é A Ontologia da Finitude, a Tarefa da Verdade na Era do Niilismo. Por que eu vou tentar montar, portanto, vou selecionar aqui um caminho para chegar na discussão da antropologia filosófica. Eu tenho a sensação, e espero no final do terceiro encontro deixar isso mais nítido, de que a antropologia filosófica ela é uma espécie de marca nova, assim, para usar o vocabulário do marketing, um rebranding, né? É uma roupagem nova para um tema que tem 2.300 anos, né? Que é o da filosofia primeira. Eu tenho a sensação de que há indivíduos e grupos hoje, né, na filosofia profissional, que é uma coisa bastante diferente do que se fazia no tempo de Platão, mas que ainda guarda muitas semelhanças, né? Que antropologia filosófica é uma forte candidata a ser considerada a filosofia primeira, né? Não sei se é um tema com o qual está todo mundo familiarizado, mas é um tema ao qual quem se formou na UFSM foi altamente exposto nas aulas de filosofia contemporânea, né? Desde a crise da metafísica, né, que um pouco vai aparecer ali no Tempo e Narrativa, no tópico sobre renunciar a Hegel, desde essa época, desde que o idealismo alemão, né, a ideia do espírito absoluto, começa a cair em desprestígio, desde essa época fica um negócio de confusão, né, como diz o nosso querido ministro. Como é que é o nome do ministro? Gilmar Mendes. Né? Uma grande confusão metodológica, né? Da qual a gente já conversou, né, no tópico sobre metodologia, e no qual eu tentei fazer uma defesa algo demasiadamente apaixonada, talvez, da hermenêutica como método filosófico por excelência, né?
pós-metafísico. Né? Muitas aspas no pós-metafísico, né? Vamos e viemos. É muito difícil pensar o que sobra da filosofia se ela abandonar certos compromissos metafísicos, mas a gente pode tentar brincar de ver o que acontece quando faz isso. Então é isso. Eu acho que a antropologia filosófica tem uma aura aí, tem, como se diz, tem um hype. Tem gente que acha que isso é a nova disciplina para cumprir o papel de filosofia primeira. E para apresentar essa ideia, eu acho que uma perspectiva que é interessante e ao mesmo tempo a que eu posso fazer um pouco é mostrar como o que se convencionou chamar de ontologias fenomenológicas, ontologias da finitude, são um momento privilegiado de ver como as perspectivas sobre o ser humano como problema filosófico central, elas aparecem mesmo quando não é a intenção dos autores, como foi o caso de Heidegger e Sartre. Eles não escreveram antropologias filosóficas. Não aparece antropologia filosófica embaixo de Ser e Tempo, embaixo de Eu Ser e o Nada. Não obstante, esses autores foram lidos assim, uns pelos outros. Né? Mirando no ser, eles acabavam oferecendo discursos interessantes sobre o que eram os seres humanos. Né? E isso os tornava os seus livros mais interessantes do que as intenções pelas quais eles escreveram e com as quais eles tentavam vender os próprios livros. Então, é no contexto, eu acho, de uma história da metafísica que passa por um monte de transformações, que surge, vai surgindo, vai ganhando cada vez mais relevo a ideia de antropologia filosófica como destino, né? Como forte candidata à filosofia primeira. E aí eu fiz aquele triângulozinho ali, isso foi uma estratégia que eu desenvolvi já na coluna do meio, para explicar. Isso foi um truque pedagógico que eu criei no tempo que eu lecionava para os seminaristas palatinos, de dizer o seguinte, ó, qualquer autor que cair na mão de vocês, vocês façam esse esquema que vocês vão tirar mais ou menos assim, ó, o que esse autor oferece em linhas gerais. Dentro desses três problemas, desses três assuntos, se você identificar o que um pensador pensa sobre o que é Deus, sobre o que é a alma e sobre o que é o mundo, você tem as balizas dentro das quais o pensamento dele se dá. Né? Eu fui descobrir com a prática docente que isso é mais ou menos a partição das disciplinas da metafísica conforme o Christian Wolff, né? o metafísico lá que leibniziano, que era uma das figuras de proa, né, mais prestigiadas da filosofia alemã antes do Kant. Né? Então, a metafísica até o século XVIII ela tem essas três grandes preocupações. É preciso ter uma visão sobre o que é a alma humana, né, e, portanto, esse é o domínio da psicologia racional. É preciso ter uma visão sobre o que seja o cosmos, o que seja o universo, né, é a cosmologia racional, né? Todo pensador, todo filósofo de proa, né? Todo filósofo importante de uma época tem uma boa opinião sobre o que é o mundo, né? E sobre o que é o fundamento da realidade, né? No caso, a teologia racional, sobre o que é Deus, qual é a natureza de Deus, qual é a natureza do fundamento, né? A gente conhece, né, algumas respostas. Tem gente que vai dizer que tudo isso daí é uma coisa só, né? Por exemplo, Spinoza vê uma unidade entre esses elementos. Né? Outros, né, se a gente pegar o Descartes, a gente vai descobrir que ele tem, metodologicamente, ele percebe que só da alma se pode ter certeza, e aí o mundo fica com aquele aspecto de sonho. Aí, se a alma passa por Deus como evidência racional, o mundo recupera a realidade que tinha perdido no exercício das meditações. Então, eu acho que esse esquema aqui nos ajuda a perceber que a questão antropológica já estava dentro da tradição metafísica desde sempre. Né? Desde sempre, para sempre estará. Né? Se vença ou não vença essa corrida de refundar a filosofia e tornar-se uma filosofia primeira, a antropologia filosófica ela é uma das questões que se coloca no horizonte de todo mundo que pensa. Né? De todo mundo que pensa, ou que pensa que pensa. Né? E eu acho que quem nos deixa ver isso muito nitidamente
é o Kant, né? E foi o que eu coloquei ali na sequência. Se vocês lembrarem, né? A pergunta sobre o que é o ser humano, a pergunta que coordena toda a antropologia filosófica, ela é uma forma, ela é uma pergunta que sintetiza as outras três grandes perguntas, né, para o Kant, né? O que posso saber, o que devo fazer e o que posso esperar, né? As perguntas que estabelecem os limites da epistemologia ou da metafísica, da ética e da religião. Né? Não teriam perguntas maiores do que essas. Essas são as perguntas que norteiam, assim, são os pontos cardeais da interrogação humana, né? Nos horizontes do que se pode saber, o que se deve fazer e o que se pode esperar se dá a nossa vida. Só que no zênite dessas perguntas, né, como se fosse o ponto onde elas estão estruturadas, está a questão sobre o que é o ser humano. Todavia, como eu tentei chamar a atenção lá no texto que eu mandei para vocês, a gente sabe que o Kant, eu brinquei lá, a expressão também eu tive que elaborar quando eu precisava falar dele, né, para os meus alunos. Né? O Kant é uma espécie de recuo da bateria na Sapucaí da metafísica. Né? O que eu quero dizer com essa metáfora esquisita? Né? Porque a história da metafísica é um grande desfile, né? Passam alas com carros alegóricos, né? Tem a ala, né, do Santa, a coisa abre, né? O carro abre alas, disso é Platão, né? Na comissão de frente talvez viesse ali Parmênides e Heráclito fazendo alguma coreografia, mas a coisa se transforma num verdadeiro desfile de visões de mundo quando Platão, né, inaugura o pensamento propriamente metafísico. E depois isso nunca mais vai acabar, né? Vem Aristóteles, vem os medievais. E o Kant, se não é o primeiro, pelo menos é o mais célebre pensador que tira desse circuito a questão sobre o que é. Né? O Heidegger acha que não, né? Mas o Heidegger é conhecido pela violência hermenêutica de suas interpretações, né? Eventualmente, a violência desmedida, né? Um excesso de força. Ele acha que Kant é um metafísico porque todo mundo é metafísico, menos ele. Mas se a gente for ver o Kant com certa generosidade, o Kant faz essa pergunta sobre o que é o homem no horizonte de uma filosofia, no caso dele, que suspendeu a pergunta pelo ser em si das coisas. E tem uma passagem da crítica da razão pura, na qual ele fala, como o próprio nome ontologia, é uma palavra que exprime muita pretensão, mas não quer dizer nada, né? Porque ela aponta para um tipo de discurso no qual os seres humanos seriam capazes de serem bem-sucedidos nessa coisa de dizer o que é em si. Né? Então Kant acha que tem uma coisa de maluquice nessa coisa de achar que dá para fazer ontologia. Né? E eu sempre gosto de lembrar que o nosso querido Paul Ricoeur tem uma frase que eu adoro, né? Que ele diz assim, Husserl realizou a fenomenologia, mas quem inventou foi Kant. Quem mostrou que a gente está num mundo cercado de fenômenos, que a gente está no mundo cercado de fenômenos, que tudo aquilo que aparece para nós aparece sob a forma de fenômeno, né? Que o nível em si das coisas ele precisa ser presumido, mas nunca se dá, senão dessa maneira parcial, mediada pelos sentidos, pelas categorias do entendimento, etc, etc. Quem percebeu isso foi Kant. Então Kant abriu essa trilha que o Husserl vai entrar. O Kant abriu, mas não entrou, né? Não explorou. Então, Kant seria um fenomenólogo, mas não haveria uma ontologia. No âmbito dos fenômenos, funcionam todas as ciências. Né? Todas as ciências que exploram as regiões da realidade. Né? Matemática, física, biologia. E as grandes disciplinas da metafísica, a gente começa a se perguntar, como é que vai ficar? Eu não posso dizer o que é Deus, eu não posso dizer o que é alma, eu não posso dizer o que é o mundo. Né? Porque o Kant colocou dentro de um cofre a possibilidade de dizer o que é. Se eu conseguir fazer isso parecer bastante dramático, a gente tem que voltar aqui para a questão. Como é que, então, a antropologia filosófica pode ser uma disciplina tão importante se ela depende de uma resposta a uma questão desse tipo? A saber, o que é? O que é o ser humano? Ele coloca uma questão
que aponta para uma ontologia aqui. Então eu fiz essa pergunta aqui, que eu botei um asterisco. O que vem primeiro? Uma ontologia ou uma antropologia? Porque uma antropologia é um discurso sobre um ser específico. Né? Lá no texto eu tentei fazer essa provocação. Né? Como o Husserl dizia, né? A antropologia seria uma ontologia regional, uma disciplina sobre um domínio de entidades bem específico, que é os seres humanos. Então fica essa coisa assim, dá ou não dá para falar do ser das coisas? Porque pelo menos de uma delas o Kant acha que dá. E depois a gente vê que ele dá testemunho de que em algum sentido ele acha que dá, porque anos depois, se eu não estou errado, em 1792, ele escreve a Antropologia de um ponto de vista pragmático, né, que era... A história da filosofia tem isso, né? Os textos que tendem a ser valorizados nos currículos são aqueles mais duros, mais densos, mais complexos, né? Mas esses filósofos do século XVIII e XIX, todos eles tinham os chamados textos menores, né? Que fazia deles menores, né? As outras pessoas entendiam, não eram textos só para filósofos, é a antropologia do ponto de vista pragmático, são aquilo que em português é publicado como Aforismos para a Sabedoria Devida, do Schopenhauer, né? Então, nesses textos menores, né, Kant dá testemunho de que, olha, em algum sentido parece que dá para falar do ser humano. Você percebe? Eu quero criar uma tensão aqui, né? Se a metafísica entra em crise, se o discurso definitivo sobre o ser em si das coisas entra em crise, o mesmo autor que ajudou essa crise a se gestar, ele nos oferece uma perspectiva na qual a disciplina que aqui nos interessa, ela parece possível. Né? Muito bem. Vocês também perceberam que para minha apresentação exortativa aqui da antropologia, eu dependo que vocês sejam caridosos e comprem, ou pelo menos aluguem para a tarde de hoje, essa perspectiva na qual metafísica tem um sentido negativo. Né? Metafísica nomeia uma disciplina, nessa perspectiva, nomeia um domínio, né, que é o domínio metafísico, que está além do físico, que é o domínio do transcendente. Também é utilizado como adjetivo, a gente sabe que algumas palavras têm esse estranho destino, né? Elas são substantivos usados como adjetivos. Né? A pessoa vai lá, fala uma coisa bonita, diz, você está soando metafísico, né? Ou seja, você está soando muito abstrato. Esse uso negativo não foi só o Heidegger que produziu, assim, né? Eu acho até que ele tenta dar uma amaciada quando ele fala da história da metafísica. Mas, sem dúvida, assim, tanto na tradição continental quanto na analítica, você vai ter em Nietzsche e no Círculo de Viena, por exemplo, do positivismo lógico, caracterizações não só acerca da impossibilidade da metafísica, como do caráter prejudicial da metafísica para a vida. Né? E eu acho que essa perspectiva sobre a metafísica, ela se acentua e se intensifica na modernidade. Né? Sem isso, me parece, a gente não estaria falando da possibilidade de antropologia filosófica como filosofia primeira. Se tudo estivesse bem com a metafísica, a gente não estaria procurando novas bases para refundar a filosofia durante todo o século XX. Né? Não existiria o ímpeto em um Heidegger e em um Sartre para fazer filosofia a partir da finitude. Né? Então, qual é o motivo? Qual é pelo menos uma das razões pelas quais a metafísica ganhou esse teor de adjetivo pejorativo? Segundo Heidegger, e aí quem quiser se aprofundar nisso, eu recomendo, é um livro que eu enfrento de maneira predatória, eu nunca entrei nele de capa a capa, assim, que ele é uma dureza, é um pedregulho, e ao mesmo tempo é muito bem escrito, mas é muito denso, que é o Nietzsche, do Heidegger, especialmente a segunda parte. Ali a gente é apresentado uma teoria da história da filosofia, não é só uma história sendo contada, é uma teoria da história da filosofia, que mostra por que a história da filosofia tem que ser contada desse jeito. Né? Tem uma perspectiva forte, assim, uma aposta forte, de que a história da filosofia foi isso daqui. Isso daqui o quê? A história de como a metafísica carregou o niilismo nos braços
e nos entregou ele no século XIX. Né? É uma ousadia do caramba. A gente está com esse Heidegger aí, a gente está muito perto de teorias muito robustas da história, como as do Hegel e do Marx, com bastante diferença, eu acho, claro. A diferença com relação às perspectivas dialéticas é que o Heidegger não está sugerindo que tem qualquer coisa como uma astúcia da razão, né, fazendo com que os momentos ruins sejam momentos de gestação dos momentos bons posteriores. Heidegger não está sugerindo nada disso. Heidegger também não está sugerindo, como em Marx poderia ser dito que se passa, né, que o pensamento filosófico, as produções intelectuais e culturais, isso tudo é parte da superestrutura ideológica. O Heidegger acha que é justamente o contrário, que se você, por exemplo, está falando em revolução, em classes, você está permeado pelas categorias do seu tempo. Então, a força está no campo das ideias, dos conceitos, que meio que encarnam em nós. Assim, nós somos, né, quem lê o texto viu que eu propus, tem um aspecto quase mediúnico no fazer filosófico em Heidegger, na medida em que o filósofo não é como um artista que cria genialmente. Acho que em Heidegger nem um artista pode ser um criador genial, porque tem um invisível muito grande, né, nos dominando e nos possuindo em cada época, e a gente não se dá conta, que a gente pensa dentro dos limites estabelecidos para cada época. Então, né, nessa perspectiva, insisto, né, a história da metafísica, que começa com Platão, é a história do niilismo, ou de como o niilismo chegou até nós no século XIX. E, embora isso pareça uma falácia da ladeira escorregadia, né, dado A e B, logo Z, a consequência que ele está tirando parece bem distante, né, do que... Parece que falta muita coisa no meio entre essas premissas e as conclusões para fazer ela ter sentido. Mas eu acho que a maneira mais simples de dizer por que a metafísica é um problema é que quando Platão inaugurou o modo propriamente metafísico de pensar, ele separou o real do irreal. A ideia da matéria, a alma do corpo, as formas daquilo que as manifesta no campo da vida concreta, o ser e o tempo. E se a gente fizer uma tabela, de um lado a gente tem o eterno ser, o imperecível, o ideal formal, diáfano, espiritual, e do outro a gente tem o irreal, o perecível, o efêmero, o insignificante, o material, o sujeito ao desgaste, ao mal, etc. E só que a gente está desse lado aqui. Agora, tem uma parte de nós que nos liga ao domínio aqui da lista das coisas que têm aspecto positivo. Mas a gente está do outro lado. Né? E a consequência disso é um pouco grave. Né? A consequência disso é que a gente está num mundo que não é muito real. Esse mundo só é um dualismo encarnado nessas épocas. A grande quebra e produção do dualismo foi Platão. E aí eu fiz aquela brincadeira lá no texto, né? Se o que Deus une o homem não separa, o que Platão separou, nenhum homem mais conseguiu unir, segundo Heidegger. Tu pode até dizer que, aqui o Spinoza não é tão platônico, ele é monista. Mas mesmo esse monismo é uma maneira de tentar curar, essa é uma expressão da Iris Murdoch, curar uma totalidade quebrada, consertar uma totalidade quebrada, juntar uma unidade que se perdeu. Né? Então, né, por isso que eu digo, não precisam comprar essa perspectiva, mas a gente aluga esse filme para hoje, passa essa tarde, depois a gente devolve. Se Heidegger tem razão ao dizer que Platão separou dois negócios que nunca mais foram unidos, ele criou um mal-estar congênito dentro do humanismo ocidental. Né? Aqui na coluna da direita, vocês podem ver que eu passei um traço. Quando eu passo esse traço, vocês vão ver que nos outros vai ter mais traço assim. Eu quero dizer que o que está embaixo funda o que está em cima. Né? Esse é o meu mapa mental. Assim, né? O que está embaixo é fundamento daquilo que está em cima. Né? O que eu quero dizer? Durante esses 2000 anos,
teria vigorado a perpétua tentativa de estabelecer identidade entre ser e pensar. Isso seria uma das grandes metas, uma das grandes razões pelas quais o pensamento filosófico existe. Mostrar como o que é pensado corresponde ao que é. Né? É a adequácio, né? A adequação entre representações e mundo, proposições e mundo. Os heideggerianos tendem a dizer o seguinte: olha, sem isso, quando isso entra em crise o humanismo ocidental inteiro. Percebam que aqui a tentativa de dizer o seguinte: tem um problema muito abstrato, que só interessa para a gente da filosofia, e que ele é assim, ó, ele é a nascente desse rio que alaga as coisas lá no mundo concreto. Né? Qual é esse problema abstrato? A falta de identidade entre ser e pensar. Qual é o problema que acontece mais ou menos, ou de maneira total, quando ele não acontece? Niilismo. Isso é um famoso filosofaço, né? Isso é uma coisa, né? Alguém que vem te dizer, né, numa tarde de sábado, que o problema da falta de sentido do mundo contemporâneo se dá porque o pensamento não consegue se identificar com o que é. Você pensa que essa pessoa está querendo te vender alguma coisa, né? Está querendo vender um morcego morto. Parece muito distante, mas acreditem se quiserem, é uma ideia muito comum no mundo heideggeriano. Né? Muitos autores no Brasil e fora dele, 3 que eu gosto muito, me venderam isso e eu comprei esse morcego morto para mostrar para vocês essa tarde. O Nildstein, né? O Gabor Heim, que foi um heideggeriano que falou de Sartre a vida inteira, e um norte-americano chamado Joseph Fell, que tem o único livro que eu já vi fazer uma comparação robusta entre Sartre e Heidegger nessa perspectiva da história da metafísica. Então, em grande medida, o que eu estou fazendo aqui é uma síntese do que esses caras nos sugerem. E essa lista de coisas aí na coluna direita é uma lista feita pelo Joseph Fell, nesse livro que compara Heidegger e Sartre, de maneira muito rápida, mas ele nos ajuda a ver uma coisa. Né? O que são esses 5 tópicos aqui? Né? Aspectos da modernidade. Como disse o colega ali, né? Um dualismo. Esse dualismo que Platão arou, né? Preparou a Terra, os modernos vieram assim, ó, e tiraram uma quantidade incrível de variações do fruto do dualismo. Né? E o dualismo seria um problema, porque no dualismo o pensamento não corresponde ao que é. Né? Vamos pensar aqui que nós estamos ainda operando platonicamente. Né? Nossa, aqui em 2022. Ou seja, de modo dualista. Ou seja, somos levados mesmo contra a nossa vontade, sem perceber, a não achar que os nossos pensamentos correspondem à realidade. Né? E isso tem 5 níveis em que isso aparece, segundo Joseph Fell. O dualismo ontológico de sujeitos e objetos. Né? Quem já teve uma aula sobre Sartre sabe que ele é o melhor exemplo disso. Né? Diante de um sujeito, tudo é objeto, inclusive outros sujeitos e o próprio sujeito. Né? Imaginem essa lei. Né? Diante de um sujeito, no caso a nossa consciência, o nosso acesso ao mundo, tudo é objeto. Né? A consequência disso é desastrosa, porque se eu estou cercado de objetos, se vocês estão me escutando, né, ou eu estou objetificando vocês por meio de obrigá-los a me escutar, ou pior ainda, eu mesmo estou tentando me fazer objeto para outros sujeitos, significa que cada vida humana é uma odisseia solitária e um tanto quanto lunática. Né? Porque se o sujeito não acessa a mais nada, exceto enquanto objeto, as consequências disso são muito graves. No campo da moral, por exemplo, não precisa nem dizer. Aspectos menos dramáticos, né? Mas ainda assim bastante... Percebam como isso aqui está no cinema, percebam como isso aqui está na literatura. O dualismo pós-Lockeano. Né? O que o John Locke fez? John Locke fez uma descoberta brilhante, que as crianças também fazem, né? Que é o seguinte, eu vou pegar um objeto aqui, né? Diante de qualquer objeto, como esse chocalho, né, que eu roubei de um bar que se tocava samba,
você tem dois tipos de qualidades dele, né? A gente pode concordar que ele tem um aspecto metálico, que ele faz um barulho como que tivesse arroz dentro, né? Que ele é frio. A gente pode concordar com muitas coisas que aparecem para nós. Mas teria, digamos assim, um nível que todo mundo teria que concordar que não é pessoal, não é subjetivo, não é particular, que é a materialidade da coisa, né? Ele teria matéria. Ele está num lugar, ele ocupa um lugar no espaço. O Berkeley vai dizer, a matéria a gente acessa pelo tato, o tato não percebe matéria, o tato percebe frio, calor e impenetrabilidade. Ou seja, a gente esbarra nesse nível que a externalidade das coisas, ela só pode ser conhecida pela internalidade da experiência. Quando as crianças se dão conta, quando as crianças ou os filósofos analíticos, como Wittgenstein, se dão conta que a gente não tem como saber como é que se passa a vida na cabeça das outras pessoas, você esbarrou nesse aspecto da experiência humana, que é esse dualismo, né? Eu tenho absoluta certeza da minha experiência em primeira pessoa e não faço a menor ideia de se fora de mim ela tem essas mesmas qualidades. Dualismo pós-copernicano, né? Mais um dualismo. A familiaridade da experiência contra os resultados científicos. Esse a gente está vivendo, né? Se o pós-Lockeano explica o Matrix, por exemplo, né? Se o pós-Lockeano ajuda a gente a entender esses filmes em que a vida fica misturada com o sonho, o pós-copernicano nos ajuda a entender essa galera, né, que não cai da Terra plana, né? A familiaridade da experiência contra os resultados científicos. Eu, todos os dias, quando caminho, né, todos os dias, não, uma vez por semana, quando eu faço uma caminhada, né, quando eu venço o sedentarismo e faço uma caminhada de 15 minutos, né, numa praia que é curva, mas eu não experimento a curva, eu sou tentado a virar um terraplanista. Né? Como é que eu fiz essa curva se na minha cabeça só estou andando em linha reta, eu não fiz curva nenhuma? Né? E como é que o que ficou para trás é uma curva? Né? A experiência familiar que a gente tem vai ficando cada vez mais distante do conhecimento científico, quanto mais esse conhecimento científico depende de microscópios, telescópios, bisturis e etc. Né? E logo o mundo da ciência se transforma numa ontologia muito extensa, né, cujos domínios demandam muita especialização. Né? E a gente é educado, a partir desse dualismo pós-copernicano, a desconfiar da familiaridade da experiência em razão dos resultados científicos. Né? Outro hobby que eu tenho é ficar vendo vídeo de astronomia. Né? Eu tinha menos e agora voltou. Né? Teria que perguntar para o psicólogo por quê. E uma das coisas que desafia o nosso pensamento é o tal do buraco negro. Né? É tanta gravidade que nem a luz sai, mas a luz é a medida da velocidade limite no universo. Então, dentro do buraco negro, o tempo não passa. Se você passasse rapidinho dele e saísse, você poderia já sair no fim do universo, porque o tempo passa diferente. Ah, pelo amor de Deus. É dureza, né? É dureza. E, ao mesmo tempo, se a gente não aluga, né? Se a gente não compra esse tipo de coisa, a gente fica desarmado e nu diante do indivíduo que diz, não, eu não sei se a Terra é redonda, eu nunca vi ela de fora, tá bom então, né? Dureza. E esse seria um aspecto, esse dualismo pós-copernicano é um aspecto, né, que está, né, tá premiado não só no fazer filosófico, mas na nossa cultura. Tem um aspecto pós-hegeliano, o dualismo pós-hegeliano, que coloca o seguinte problema. Nunca mais, depois de Hegel, vai dar para pensar filosoficamente, cientificamente, qualquer coisa, sem incorporar o elemento histórico nisso. Só tem um problema. Ou você acha que essa história, essa sucessão de eventos, tem uma racionalidade profunda. E eu conheço uma pessoa que até hoje duvida se o homem pisou ou não na Lua. Nossa, professora Rita, eu conheço também uma pessoa assim, e ela é muito próxima de mim. Então, assim, ó, o amor é uma tarefa, né? É um desafio mesmo. Né? Às vezes é preciso. É bem difícil isso daí.
Porque, né, eles não foram mesmo na Lua, né? Não compraram lá o pacote do Jeff Bezos para ver a Terra de fora, né? O Jeff Bezos poderia fazer isso, né? Esse serviço humanitário, ele e o Elon Musk, assim, ó, levar umas caravanas de terraplanistas. Mas provavelmente os caras, né, o pensamento conspiracionista ia inventar as respostas às quais necessita e dizer, isso daqui não é uma janela, é uma tela, estão me mentindo. Eu queria tentar quebrar a janela para ver se não era um monitor transmitindo um vídeo falso no qual a Terra fosse redonda e ia matar todo mundo ainda. É melhor não fazer. Perdi o fio da meada, desculpe. O pós-hegeliano, né? Dá. Nunca mais vai dar para ignorar o problema histórico e temporal. E aí a gente tem o seguinte problema. Ou há uma racionalidade coordenando a sucessão dos eventos, e ela pode ser descoberta, né? Isso é Hegel, isso é basicamente Hegel. Ou não há uma racionalidade absoluta, e a gente se sente tentado, assim, ou embriagado, uma vertigem de pensar, bah, então tudo é histórico. Tudo é histórico e, consequência disso, é relativismo e é um problemão, né, para a filosofia. E, finalmente, depois de Kierkegaard e depois de Nietzsche, a própria natureza do que é uma teoria é colocada à prova. Porque de Platão a Hegel, digamos assim, vigora um negócio que é o seguinte: um pensamento teórico ele tem uma consistência constrangedora, mais ou menos que nem o da matemática. Eu sou forçado pelo pensamento a aceitar que 2 e 2 são 4. Eu não posso dizer, não, mas eu acho que... Não acho nada, é 4. E a teoria teria esse nível puramente de consistência, puramente argumentativa, que não nos deixaria fazer a seguinte suposição. Platão disse que o mundo era irreal porque ele tinha ódio à vida. Né? Vocês sabem que essa é a posição do Nietzsche. Né? Ou seja, colocar o teórico como uma espécie de expressão de dimensões outras da condição humana que não a inteligência. Depois de Nietzsche, depois de Kierkegaard, a gente é convidado a suspeitar sempre diante de uma posição teórica. Mais ou menos fazendo como se a gente sempre tivesse que fazer a pergunta, né? O que esse cara está tentando me vender ao dizer que o mundo real é feito de ideias, de matéria espiritual, né? Em Nietzsche, no caso, Nietzsche mostra como toda teoria, toda a construção da inteligência humana pode ser expressão da vontade de poder, e o Kierkegaard mostra que pode ser expressão de um salto de fé, uma opção existencial por crer nisso, porque sem isso a vida não teria sentido, né? Então Nietzsche e Kierkegaard, de diferentes maneiras, mostram que o pensamento é ameaçado por intenções não teóricas, por elementos que não são da ordem dos raciocínios e da inteligência. Então, a modernidade, portanto, se eu consigo me fazer claro aqui, intensifica um dualismo que teria sido aberto assim por Platão. Intensifica, portanto, uma distância entre o pensamento e o ser. Intensifica a crise do humanismo ocidental, mostrando como é difícil saber confiar na comunicação como diria o Ricoeur, milagre e enigma que vence a barreira entre o interior e o exterior, como é uma tarefa acreditar nos resultados científicos e não se deixar levar pela familiaridade da experiência empírica, lidar com o problemão que é perceber que o saber é histórico e temporal e ainda por cima manter acesa viva a chama da desconfiança com relação a quaisquer resultados teóricos que nos sejam apresentados, como se fossem exemplos de atos de vontade ou de fé. Né? Muito bem. Daí eu vou para o segundo slide, né? 2 slides, é um monstro, né? Uma familiaridade com a tecnologia imensa. Ali está. Muito bem. Eu peguei acho que vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar, esses dias eu estava assistindo de novo. Obrigado. Aquela palestra do professor Tomás Muratalla, em 2020, no evento em comemoração aos 20 anos de Memória, História e Esquecimento e 30 do Si Mesmo Como Outro.
né? Foi a primeira vez que eu fui ali. A gente ainda não se conhecia aqui, ainda ia levar uns meses para eu conhecer vocês, mas já estava eu lá na caixa de comentário fazendo o professor Vanderlei ler pergunta minha, né? Fui infernizar até o meu próprio orientador, o professor Nelly, que estava falando no mesmo dia. Eu acho que foi ali, aquele momento ali, em que o professor Moratala apresentou a perspectiva dele sobre o que é a antropologia filosófica em Riquet, que foi o momento em que, já flertando muito com isso, eu pensei, não, mas o meu lugar é aqui mesmo, o meu negócio é o pensamento do Riquet. E ali eu tomei essa decisão. E ele usa, naquela palestra, uma expressão, ele diz que a antropologia filosófica de Riquet é una suerte, né? É uma sorte. Porque Ortega y Gasset disse que a fenomenologia não é só uma filosofia legal, ela é uma sorte que nos cai, que é um dom, né? É um presente, é uma coisa magnífica que exista a fenomenologia. E aí eu faço essa pergunta, né? Será que ela é uma sorte mesmo? Lá vou eu, né? Lá vou eu. Sabe do detalhe. Porque é o seguinte, né? Aqui me sirvo desses pensadores heideggerianos, né? Como Bernard Steiner, Borheim, Joseph Fell, mostro assim, né? O conceito de fenômeno, né? Que fenomenólogos como Husserl ou talvez Kant nos oferece, ele realiza um matrimônio. O conceito de fenômeno, né? Teria, talvez, a capacidade de transar de novo ser e pensar. Contra todos esses dualismos que a gente estava vendo antes, o conceito de fenômeno, na fenomenologia, né, e aí vocês podem ver mais um fundando e um fundado, né, ele depende do conceito de intencionalidade. Grosso modo, né, acho que um dos melhores textos que explica esse conceito é aquele manifesto de uma página do Sartre, né, uma ideia fundamental da fenomenologia, a intencionalidade, no qual o conceito de intencionalidade é exortado, porque pensando que ter consciência é sempre ter consciência de algo, né, consciência é consciência de algo, eu estou livre do perigo de cair numa perspectiva como aquela na qual caiu Descartes, que sem perceber esse caráter transitivo, né, da consciência, chegou ao ponto de teorizar sobre o invisível como se ele fosse uma coisa, usando categorias ao contrário, né? Falar de res cogitans, né? Coisa que pensa, substância pensante. Na fenomenologia a gente está a salvo disso, porque o que é a intencionalidade? Ela é o pavimento, ela é o fato de que ter consciência é ter consciência de algo e, portanto, há sempre uma noese e um noema. Há um ato e há um conteúdo desse ato. E isso é inseparável. Isso é o casamento. Essa é a aliança entre pensamento e ser na fenomenologia. Vejam bem, parece que estão salvos. Achou uma jangada para não naufragar no niilismo, né, que surge como uma avalanche depois do gesto inaugural de Platão de separar o mundo em dois. Então a gente achou uma jangada. No caso do Heidegger é muito parecido, né? A intencionalidade é a mesma coisa, é uma imbricação entre duas instâncias. No caso do Heidegger, é o comportamento e os entes, né? Então, este copo, ele é completamente assignificativo, ele não tem sentido, até o momento em que eu viso ele com intenções, né? E aí me comporto com ele, com este copo do Vasco, né? O cara se muda de estado, tem que adotar um time, né? E claro que tinha que adotar um time para sofrer. Este copo do Vasco, né, com chá dentro, não é uísque, né? Muito cedo. Ele tem significado para um comportamento que o tome, né, num horizonte de relações. Então a intencionalidade ela nos ajuda a sair desse naufrágio do sentido, né, no qual a gente está sempre diante de algum ou alguns dualismos. Porém, acho que é um tema relativamente conhecido, a gente sempre esbarra, a gente lê mais sobre ele do que ele próprio, né? Um fantasma assombra o casal, né? Que eu botei ali, é o fantasma do idealismo.
Lá vem ele de novo, né? É uma palavra historicamente associada a Platão, né? Platão idealista por quê? Porque a ideia real e a matéria é uma sombra que emana desse durável, imperecível e eterno. O idealismo do Husserl é bem diferente, mas tem semelhanças. No caso do Husserl, a gente não está trabalhando numa perspectiva na qual o fundamento seja metafísico. O fundamento do acesso a entes ou objetos é o fato de que ter consciência ou ter compreensão exige sempre um algo, né? Porém, alguma pessoa educada cientificamente, isso aconteceu comigo uma vez, né? Vou dar um exemplo para vocês verem o que pode acontecer com quem gostar muito do conceito de fenômeno da fenomenologia. Isso era a minha disciplina de contemporânea 1. O professor, um convicto analítico, propõe que a definição de calor é movimento de partículas. Muito bem, deu, né? Mas professor, será que uma outra definição para calor não pode ser sensação de calor, experiência de calor? Né? Movimento de partículas, para eu chegar a conceber movimento de partículas, eu tenho que estar muito bem educado, né? Tenho que ter passado por uma educação muito bem sucedida, na qual eu prestei atenção nas aulas de física, no ensino médio, etc. E tal. A resposta dele foi bastante esclarecedora. Ele disse: você tem uma educação demasiadamente fenomenológica. E eu, tá, entendi. Ou seja, uma perspectiva realista, científica, né? O nosso senso comum, a orientação normal das pessoas no mundo, é achar que um fenômeno ele não é só a experiência que a gente tem dele. Que uma coisa não é só a experiência que a gente tem dela. O problema é que a perspectiva fenomenológica nos convida a uma compreensão da realidade mais ou menos assim. Porque o ente com relação ao qual eu me comporto, o noema da minha noese, ele não tem a mesma materialidade das pedras, não tem a mesma materialidade. Percebam que se a gente está sonhando, no sonho a gente se comporta com entidades. Elas não são feitas da mesma matéria, né, que os objetos com os quais a gente se relaciona na vida desperta. Mas em um sentido mais fundamental elas são, que é o fato de que esses objetos sonhados ou não, alucinados ou não, eles têm significado, eles têm sentido para nós. E aí o idealismo que assombra o conceito de fenômeno da fenomenologia é esse perigo de um idealismo do sentido, como se a materialidade do mundo fosse uma coisa de segunda ordem. Isso está explorado de maneira vasta no cinema. Não são 10 nem 20 filmes que trabalham com a hipótese de que a vida seja um programa de computador, que a vida seja um sonho, que a vida seja qualquer coisa como algo feito por um gênio maligno, né? Ou seja, Husserl ele tenta escapar da proximidade de Descartes, mas ele vai levar Matrix, evidentemente, Matrix, Vanilla Sky, o Inception de 2010, que é um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, né? Parecem aquelas fábulas professor Rita, requer critica a fenomenologia de Husserl. Perdi. Deixa eu ver. Podem ir falando, gente. Professor também. Eu esqueci de falar essa cláusula no começo, né? Consciência pura em Husserl ser vazia. Eu acho que é bem por aí que o Riquet está pensando, professora Rita. E Riquet é um dos autores que eu acho que nos surge como alternativa a todos esses problemões, porque ele tem essa sensibilidade, né? O jeito que o Husserl concebe a consciência, né, como esse puro vento na direção das coisas, não apenas é vazio do ponto de vista de conteúdos, né? Essa consciência husserliana tem só uma armação formal, bem pequenininha, que é a que permite que a gente diga eu, né? Que façam que qualquer frase que a gente produza, né, possa ser traduzida em formas que começam com eu faço, eu penso, eu quero. Né? Todo o nosso vocabulário pode sempre ter, como se ele tivesse entre parênteses, assim, secreto,
um eu faço, quero, posso, qualquer coisa assim. É só isso que tem dentro da consciência do Russell, né? Essa armação formal do eu transcendental. E isso, com essa programação, a gente tem imensas dificuldades de instalar conteúdos culturais e históricos, né? Sem os quais o Riquet, né, não admitiria fazer filosofia, né? Você não tem conteúdos sociais, históricos, um sujeito que é ação, né? Então, esse é o problemão, né, do Russell. Vejam bem, eu coloquei ali uma interrogação em cima de outra interrogação. Por quê? Porque se a gente aproximar bastante o fantasma do idealismo do conceito de fenômeno fenomenológico, eu não tenho nenhuma maneira de ter certeza de que eu não estou sonhando. Assim como vocês não têm, assim como eu não tenho certeza, não tenho como ter certeza de que eu não sou outra pessoa. Posso ser outra pessoa sonhando que sou, né? Sou alguém que há 18 anos entrou no curso de filosofia, né? Eu posso ser só o sonho de alguém. Aquelas interrogações fora do balãozinho de pensamento, elas seriam esse ente real que existiria de verdade mesmo, né, na perspectiva do meu professor lá, para além desse domínio fenomenológico que está dentro do balãozinho de pensamento, no qual toda experiência tem sujeito e objeto o tempo inteiro. Então teria esse nível misterioso, ontológico, que o Husserl gosta de deixar para lá, fora de circuito, né? E aí o que acontece? A gente sabe que o Heidegger não vai ficar só nesse plano formal, o Sartre vai seguir o Heidegger e vai tentar também fazer ontologia, e eu vou antecipar uma conclusão aqui que eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente vai parar nela. Mesmo Heidegger e mesmo Sartre, quando vão fazer ontologias da finitude, apresentam pressupostos metafísicos de tipo idealista, muito parecido com o do Husserl, e também com o de Platão. Ou seja, seguindo a pista desses heideggerianos que falam de Heidegger e Sartre, as ontologias da finitude são mais uma tentativa de assegurar o casamento entre o ser e o pensar, por fazer uso da metodologia fenomenológica, porém, segundo o balanço que se faz depois, né, das publicações de Ser e Tempo e o Ser e o Nada, a gente ainda estaria num mundo, que é aquela frase ali debaixo de ter resumido, "This world is not real". Se vocês já viram aquele filme Inception, né? Quem não viu, eu vou dar um pouco de spoiler, mas é bem pouquinho. Com Leonardo DiCaprio, né, a Marion Cotillard. É um filme que o indivíduo tem um maquinário tecnológico para entrar nos sonhos dos outros. Então ele vai lá para roubar ideias dos outros. Ele é um mercenário, ele rouba ideias dos outros. Então ele entra no sonho. E às vezes ele precisa entrar no sonho do sonho, entrar em dois níveis de sonho. Então ele faz o sujeito que está no sonho ir dormir no sonho para que ele entre num novo nível de sonho. A prática intensa desse mergulho nos sonhos dos outros, nos mergulhos nos próprios para fazer treinamento, começa a produzir um efeito nesses personagens que fazem as invasões, que é o seguinte: já não saber se eles estão no mundo real. Então, a ideia de que este mundo não é real pode eventualmente levar alguém a se preocupar muito pouco com a própria existência, com a própria realidade, até o ponto de se colocar em risco e ser um perigo para si mesmo. Isso fica no filme, né? Eu chamo esse exemplo aqui para mostrar como a ideia de que o que está posto na nossa frente não é apreensível pelo pensamento, ela pode ter mesmo consequências desastrosas. E aí a gente começa a perceber que essa hipótese de que a não identidade entre ser e pensar pode mesmo ter a ver com o niilismo, né? Se tudo que se coloca para nós
tem o estatuto de ser correlato intencional, mero correlato intencional dos nossos comportamentos e dos nossos atos mentais, this world is not real. E isso é um problema filosófico de primeira ordem que tem 2000 anos de vida, né? Aí na coluna do meio, né, eu estou falando já há bastante tempo, eu estou chegando no final. Na coluna do meio a gente tem eu tentei desenhar, né, eu fiz bastante bonequinho, como observaram, o ser e tempo e o ser e o nada. Como é que isso vai aparecer lá no ser e tempo e no ser e o nada? Né? Como é que o problema do niilismo vai aparecer em ser e tempo? Parágrafo 32. O caráter assignificativo dos entes. Os entes não têm sentido senão dentro de contextos. Esses contextos são feitos pelos nossos propósitos pessoais, o entrelaçamento dos nossos propósitos com os propósitos dos outros, o entrelaçamento dos propósitos dos grupos com propósitos de outros grupos. Então, a malha de sentido que recobre a humanidade, a realidade, a malha de sentido que adorna e enfeita a realidade, ela não vem de cima, não vem de Deus, não vem de Espírito Absoluto, ela é um grande acordão humano. E quando é que isso aparece? De maneira muito nítida, na experiência da angústia. A experiência da angústia, Unheimlichkeit, né? Essa palavra em alemão ela também é estranhamento, tem o famoso ensaio do Freud, né? Sobre o estranho. Né? O indivíduo chega na própria casa, tem a sensação de que tudo foi substituído por coisas idênticas, mas não é mais aquele mesmo lugar. Aí ele tem uma sensação de Unheimlich. Ele se olha no espelho, ele tem... Não, é o meu rosto, mas parece que tem alguma coisa diferente. Fica aquela nota de fundo de estranhamento. Tudo perde o sentido normal, né? Isso é o que acontece. Quando isso acontece, a gente percebe uma coisa, ó, mais um fundante e um fundado. A familiaridade ordinária, cotidiana, prosaica que a gente tem com os entes que nos cercam, com os nossos próximos, ela é fundada num estranhamento fundamental. Ela é o esquecimento de um estranhamento. Ela é um recalcamento desse estranhamento. Para que a nossa vida possa acontecer, a gente investe os entes, né, que nos cercam e os nossos próximos com familiaridade, recalca o estranhamento, mas não tem como fazer uma cirurgia e arrancar a angústia, né, como se ela nunca mais pudesse aparecer. Quando essa experiência da Unheimlichkeit, a desfamiliaridade, acontece, a gente tem essa sensação de que esse mundo no qual nos movíamos até instantes atrás, ele não é tão real quanto parecia. E aí eu desenhei tudo pontilhado, né? Na minha cabeça, isso era uma maneira de fazer os entes, a árvore, a casa, o sol, menos reais. A metáfora que eu gostava de usar em sala de aula com os meninos do seminário, eu gostava muito de uma metáfora bíblica, né? Não se erige, não se edifica nada na areia, mas na pedra. Pois é, a angústia vem mostrar que toda a cidade humana, a cidade dos homens, é feita em areia e de vez em quando ela desmorona. De vez em quando esse caráter arenoso apareceria quando desmorona isso ou aquilo e o indivíduo se vê, né, no estranhamento, na errância, né, etc. No Sartre, esse mesmo problema aparece na parte do ser e o nada, no qual ele fala do circuito da ipseidade, né? Aí eu desenhei as coisas mais sólidas. O solzinho, a casinha, a árvore são sólidas, porque elas são objeto, né? O Sartre é essa perspectiva na qual, diante de um sujeito, tudo é objeto, inclusive os outros. Então vocês podem ver que eu fiz os outros ali, tudo com o zoinho assustado, né? Coitados, né? Essa existência existencialista, né? O outro é visto como objeto, o objeto é visto como objeto, tudo exceto eu. Não, pera, inclusive eu sou objeto. Porque quando eu penso sobre mim mesmo, o que me aparece é um ego. Não é a própria consciência que pensa sobre si, que aparece para si mesma, mas uma versão dela, né? Então, o sentido do mundo, Sartre gosta muito de falar sobre valores e possibilidades, né? A gente preenche o mundo com valores e possibilidades. Isso é importante porque na direção daquele possível que eu me oriento, isso me ajuda a realizá-lo. Quando a gente investe o mundo com valores e possibilidades, ele aparece para nós com sentido.
Esse sentido teria 3 níveis: o do projeto existencial, o do desejo de ser, ou desejo de viver belas histórias, como disse na tese, e a paixão inútil pela existência em si mesmo, né? Então, o circuito da ipseidade é isso. Eu invisto o mundo com sentido, ele me devolve esses juros na forma de solicitações, normas, reivindicações, etc. Né? Então, é assim que funciona o sentido. E, igualzinho a Heidegger, quando vem a angústia, é como se o eu e o mundo fossem colocados entre parênteses. E o mundo se apresenta para mim como um parque de possibilidades. E isso não é divertido, né? Isso é aflitivo. Meu Deus, eu tenho que optar por uma, né? Essas ontologias, insisto, o que elas têm em comum? Elas têm em comum o fato de não trabalharem com ideias de fundamento metafísico. Elas não trabalham com uma ideia, ou com uma causa primeira, ou com um espírito absoluto, uma vontade de potência, ou Deus, lá em cima, como se fosse um gancho no qual a gente pendura essa samambaia do universo. Né? Não tem nada disso. A metáfora espacial, geográfica, assim, em Heidegger, Sartre e nas ontologias da finitude, uma metáfora melhor seria a metáfora do horizonte. Né? Há um horizonte, em todas as direções há horizonte, no qual a gente investe sentido. Então, insisto, segundo esses intérpretes, mesmo as ontologias da finitude não conseguem curar a totalidade quebrada. Estamos numa época, 1927, 1943, já faz 100 anos que a crise da metafísica foi decretada, desde que a filosofia hegeliana perdeu prestígio. Já faz 100 anos. Já faz 100 anos que o Departamento de Metafísica recebe menos na CAPES e no CNPq, porque você não convence mais ninguém de que tem um fundamentão da realidade e que sentado dentro do meu escritório eu vou chegar numa intuição genial e vou explicar: o mundo é vontade, o mundo é ideia. Não, desculpa, mas essa época ficou para trás, né? Passou todo o século XIX, o negócio agora é ciência. Mas a filosofia, né, impávida e insistente, produziu pelo menos algumas novas perspectivas, e dentre elas estão as de Heidegger e Sartre, que trabalham no horizonte de finitude, porém não conseguem, segundo esses intérpretes, avançar com relação ao dualismo. Eu coloco aqui na coluna direita, e aí já vou me encaminhando no final, vejam só, né? Se vocês lembrarem, o professor Moratala fala que a antropologia de Ricoeur ela não é antropocêntrica. Heidegger e Sartre não escreveram antropologias filosóficas, porém são exemplos de filosofias, em certo sentido, antropocêntricas. Em que sentido? Se todo o valor, se todo o significado e se todas as possibilidades que eu reconheço no mundo emergem no homem, do ser humano, se o ser humano é a fonte, né? Perceba, agora a fonte não é mais o plotiniano, não é a causa primeira, a fonte somos cada um de nós fazendo escolhas, né? A fonte do sentido, do valor e das possibilidades, né? Isso cria um problema, né? Imaginem um mágico, um ilusionista. Ele está entediado. Ah, vou me distrair, vou fazer umas mágicas. Ele sabe como funciona o truque não distrai. O truque distrai quem não conhece. O efeito que as ontologias da finitude produzem é o seguinte: olha, tá bom, então o ser humano é a fonte de todo sentido, todo valor, todos possíveis. Então a existência tem um je ne sais quoi de brincadeira, de jogo. Existir é um grande capricho. Um Sartre não consegue dizer outra coisa. Se você acha que criar os próprios valores é caprichoso, é jogo, então percebem como a perspectiva que essas filosofias acabam oferecendo, ela tem um quê de antipático, assim, né? Meio uma moral de esteta, né? Nas nossas democracias, né? Século XX, XXI. Pô, que conversa! Então, a humanidade inteira deveria encarar a existência como esse grande e festivo jogo livre de
de apostas, assim, né? Como vocês sabem, eu gosto de dizer, né? Sem compromissos ontológicos, só na base dos flertes hermenêuticos. Não é possível, é isso mesmo. As ontologias da finitude não nos deixam ir muito além disso. E o Hans Jonas percebeu uma coisa. O Hans Jonas, acho que vocês já devem ter esbarrado naquele texto que ele fala do gnosticismo, né? Que não era apenas uma perspectiva filosófica, mas também espiritual, que trabalhava com um esquema basicamente platônico, né? No gnosticismo, né, nas religiões órficas lá do tempo de Platão, tinha essa coisa do mundo material ser meio prisão e meio tumba, né? E o mundo verdadeiro para o qual a gente devia fugir, né? Seria esse mundo diáfano, etéreo, abstrato, mas luminoso, né? Do espírito. É como se o Hans Jonas se dá conta do seguinte: ele usa as ferramentas existencialistas para interpretar o gnosticismo. E no final do livro ele diz assim: ó, e aí eu me dei conta do porquê. Porquê que é tão fácil explicar o gnosticismo com existencialismo, com ontologia da finitude. Porque nada é mais terrivelmente gnóstico, vai dizer o Hans Jonas, do que essas ontologias existencialistas da finitude. Com um porém ainda, muito pior. Na perspectiva existencialista, a pneuma não tem pleroma para voltar. Não tem dialética ascensional possível. Não tem subida ao fundamento. Tudo se passa como se a vida fosse exílio sem reino e uma errância, né? Um errante abandonado à sensação da estrangeiridade, né? E sem ter para onde voltar, com uma nostalgia de uma casa que nunca teve, né? Então teria um gnosticismo um pouco mórbido, no fundo da ontologia da finitude. E isso por si já seria assim, ó, já nos mostraria que, olha, o que Platão separou, ninguém conseguiu unir, até o ponto de que os caras trabalham numa perspectiva da finitude e se tornam, sem querer, gnósticos do século XX. E aí, como diz o Hans Jonas, o gnosticismo dele tem um aspecto nihilista, porque o imperativo gnóstico é fugir do mundo material, da tumba e do túmulo, né, das almas e tal. Então, eu fiz esse percurso um pouco perverso pelas filosofias do Heidegger e do Sartre para dizer o seguinte: a ontologia, como se convencionou falar, ela tenta ser um discurso sobre o ser sem o recurso a Deus, sem ser ontoteologia. Ela tenta operar no plano estrito da finitude. Tanto em Heidegger quanto em Sartre, ela usa um método fenomenológico para descrever entidades, estruturas e relações entre entidades e estruturas. Mesmo esse modo, digamos assim, higiênico, limpinho, sem pressupostos metafísicos de trabalhar, se revelou permeado por um dualismo e por uma dificuldade insuperável de juntar, pensar e ser. A pergunta que eu deixo assim no ar e que eu acho que o Riquelme nos ajuda a responder, né? Ou seja, as conclusões provisórias, como eu coloquei ali, que eu posso oferecer é a seguinte: tá bom, a ontologia não dá conta do problema de juntar, ser e pensar, estancar esse vazamento de dualismos que nos leva a nihilismos. Dá até para falar no plural, né? Alguma coisa pode amarrar o ser no pensar, de modo a estancar esse vazamento, esse alagamento de nihilismo? Se até aqui eu pedi muita boa vontade de vocês, nos próximos encontros eu vou pedir o dobro, porque eu tenho a impressão de que o Riquer nos oferece coisas que a gente está procurando. E se não está, né, podemos passar a procurar. Né? Nos últimos encontros do outro grupo lá, dos riquerianos, um indivíduo disse, né, o Riquer começa um livro com atenção aqui e 1000 páginas depois ele reposicionou a atenção, né? Ele manteve a atenção viva, o pensamento pronto para ser recomeçado, reorganizou algumas coisas e deixou, né, uma possibilidade de continuação. É o que eu estou tentando fazer aqui. Então, minhas conclusões provisórias. Se a ontologia ou a metafísica ficarem como filosofia primeira,
a gente corre risco de não conseguir evitar o niilismo, o gnosticismo nesse sentido pejorativo, etc. E aí a gente tem que se perguntar, antropologia como filosofia primeira é possível? Faz mais ou menos uns 20 anos que pessoas como Ernest Stein, Ernst Tugendhat têm nos convidado a pensar nessa direção. O professor Moratala sugere que o Ricoeur pode ser lido nessa chave e é um caminho de pensar nessa direção. E aí, o Ricoeur termina o Si Mesmo Como Outro com um estudo intitulado Rumo a Qual Ontologia, né? E eu coloco aqui a questão, que é o que eu acho que posso fazer para deixar preparado para o próximo encontro, na direção de que antropologia a gente vai quando vai junto com o Ricoeur, tá? Uma parte da minha pesquisa, das minhas convicções, dos meus delírios, vocês já conhecem, né? Se no niilismo o mundo parece inabitável, o sujeito está cercado de objetos, etc e tal, a narração é um meio de restaurar a habitabilidade do mundo. Mas eu já falei demais de narração para vocês, então eu vou ser um pouco chato e vou propor o seguinte, que nos próximos encontros a gente trabalhe com os textos mais chatos que o Ricoeur nos ofereceu. Em especial, eu vou presumir e tentar mostrar alguns elementos interessantes dos 4 primeiros estudos do Si Mesmo Como Outro, que a gente detesta ler porque é muito chato. Vamos confessar que isso acontece às vezes. Tem um monte de gente que começou a ler o Si Mesmo Como Outro pelo 5º estudo, e depois é que foi fazer a leitura dos 4 primeiros. Mas eu tenho a sensação de que, entrando naquelas considerações sobre semântica e pragmática, a gente entra de microscópio na trama da reflexão que vai desaguar na reflexão sobre narrativa. Tá? Porque é complicado aquilo, é chato aquilo, mas eu tenho a impressão que a gente tem um caminho de começar a pensar que ali estão os elementos em que a gente encontra no Ricoeur a possibilidade de fazer esse sinalzinho de igual entre o pensar e o ser. Ou pelo menos de aproximadamente. Né? Desde que não seja uma diferença radical, que dá em niilismo, eu acho que ali naquela caixa de ferramentas, ali cheia de prego, tem algumas coisas interessantes. Então, esse é um texto. E também a parte sobre mimesis 1, eu pensei, né, os textos que eu deixei sugerido estão no começo do textinho que eu mandei para vocês, lá do blog. O mimesis 1 e aquela parte lá do fim do Tempo e Narrativa 3, o futuro e seu passado. E no final, no terceiro encontro, eu quero fazer uma exposição de pelo menos 3 textos. Né? Um é esse, do Stein, né, no qual a gente é convidado a fazer filosofia no laboratório do biólogo, né? Filosofia do Sapiens Sapiens. O do Tugendhat, que tem... Eu vou mandar esse do Tugendhat para vocês. Ele tem um caráter de manifesto, né, em nome da antropologia como filosofia primeira. E a conversa do Ricoeur com o Xanger sobre o homo neuro ou o homem capaz.